livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, verso de número 6. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Primeiro Coríntios, capítulo 3, verso de número 6. Pediu o Gleicinho para botar um fundo top para nós, igreja. Todos acharam? Amém? Coríntios 3, verso 6. Diz assim, então, a palavra do Senhor: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. O tema da mensagem, queridos, nessa noite é tempo de crescimento. Amém? Você pode falar com esse irmão que está ao seu lado aí, é tempo de crescimento de Deus na sua vida. Amém? Quero o máximo da sua atenção, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco nessa noite. Amém? Queridos, não importa a sua idade, amém? Não importa quantos anos você tem. O crescimento que vem de Deus, ele não olha a idade. Vocês vão aprender isso nessa noite. Que Deus não olha idade, experiência de vida, para conceder a cada um de nós o crescimento. Eu começo essa mensagem nessa noite fazendo essa pergunta: de quem vem o crescimento? Eu respondo: o crescimento vem de Deus. Mas qual o tipo de crescimento? E eu respondo de novo: todos os tipos de crescimento. Tudo que você deseja, tudo que você quer que cresça na sua vida, a Bíblia já responde. É o próprio Deus que dá a nós qualquer tipo de crescimento. Então eu não sei qual área que você precisa de crescimento. Eu quero dizer a vocês que o crescimento, ele vem de Deus. E nós temos aprendido isso aqui através do nosso pastor. Que tem muitas pessoas que preocupam com diploma, que não é proibido. Muitas pessoas, elas se apegam às experiências da vida, à idade. E tem pessoas que também culpam a pouca idade por estar fazendo coisas erradas. Só que, quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que não importa a idade, porque não é a idade que traz crescimento, mas o crescimento vem de Deus. E perceba como que Deus faz com aquelas pessoas que se disponibilizam para Ele, e como Deus, Ele dá crescimento a cada uma dessas pessoas que se dispõem para Deus. Amém? Olha só esse exemplo no livro de Êxodo 31, do verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Olha só, esse homem chamado Bezalel, ele não tinha habilidade na sua área profissional, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que Deus então o enche do seu espírito e concede a esse homem uma habilidade, um crescimento que ele nunca iria conseguir. E diz a Bíblia que esse homem ficou responsável na época do tabernáculo para esculpir todo tipo de ouro, todo tipo de prata, todo tipo de bronze, todo tipo de madeira. Deus concedeu a esse homem um crescimento que ele nunca iria conseguir obter em nenhum outro lugar.
Quando eu olho também para a Bíblia, eu vejo um jovem chamado Jeremias. Jeremias, no capítulo 1, verso 4, a Bíblia vai dizer que Deus chama Jeremias para o ministério. Só que Jeremias responde para Deus assim: Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. Mas do verso 9, Deus responde Jeremias e fala assim: o Senhor estendeu a mão e tocou em minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Quando você busca a história de Jeremias, Jeremias por volta tinha mais ou menos uns 17, 16 anos para 18 anos de idade. Quando ele vai questionar a Deus, que ele não era capaz, que ele não tinha maturidade para exercer aquilo que Deus o chamou, Deus na mesma hora diz: Jeremias, não importa a sua idade, não importa o quanto você é jovem, porque o crescimento provém de mim. A maturidade, Jeremias, provém de mim. E eu nesse momento eu toco na sua boca e eu coloco as minhas palavras na sua boca. Ou seja, eu coloco o meu crescimento em você. Eu coloco a maturidade que você precisa, Jeremias, em você agora, para você exercer aquilo que eu chamei você para fazer. Aprendemos também na história de Gênesis 6. Você conhece esse homem chamado Noé? Esse homem era, irmãos, agricultor. Não sabia mexer com madeira, não sabia mexer com construção. E de repente Deus chama esse homem para uma grande obra: construir uma arca. E eu te pergunto, tinha faculdade na época? Tinha curso? Tinha uma escola? Sendo que a terra estava recém-formada, né? Deus tinha meio que acabado de fazer a terra. Não tinha construções, não tinha nada. Só que Deus então escolhe esse homem. E de um agricultor, querido, Deus faz daquele homem um arquiteto. Deus faz daquele homem um marceneiro. Deus faz daquele homem um exímio construtor, mostrando mais uma vez para mim e para você que o crescimento, a maturidade, ela vem de Deus. Agora veja isso. Pedro e João, Atos capítulo 4, versículo de número 13. Olha só: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens indoutos. Sabe o que é indoutos? Eram homens sem estudo. Vou repetir, Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens sem estudo, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse capítulo narra uma cura que João e Pedro ele executou pelo nome de Jesus de um paralítico que estava na porta do templo. E após a cura, Pedro e João dão um discurso extraordinário. E pelo convívio, né? Pedro e João eram da região de Jerusalém, eram pescadores. A Bíblia fala que eles não tinham estudo, eram indoutos, não tinham, ou seja, a capacidade de falar, dar aquele discurso tão maravilhoso. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram espantados com o crescimento que Deus concedeu a Pedro e João. Eu percebo, querido, para nós, que não existe desculpa mais para você. Não vai existir desculpa mais para você exercer aquilo que Deus chamou você para exercer. Nessa noite o Senhor vai quebrar na sua vida a desculpa. O Senhor vai quebrar na sua vida tudo que você achar que é uma desculpa, porque Deus está dizendo para você nessa noite que o crescimento que você precisa vem dEle. Que a maturidade que você precisa vem dEle. E não pense você que vai ser com o passar dos anos ou dos dias que a maturidade vai vir. Não, o que vai vir sobre a sua vida chama experiência. Quanto mais os anos se passam, nós ficamos mais velhos. O que nós ganhamos? Nós ganhamos experiência. Mas tem muitas pessoas que só têm anos de vida, mas sua maturidade é baixa. Tem muitas pessoas que viveu muita coisa, mas o seu nível de maturidade, o seu nível de crescimento interno e espiritual é muito fraco.
Por isso que Deus está dizendo isso para vocês, que não importa a idade de vocês aqui, Deus quer conceder a vocês crescimento. E é necessário, querido, Deus dá a vocês crescimento. Porque o que nos espera lá fora não é fácil. O que espera para você na vida não vai ser fácil. E não ache que você não vai precisar desse crescimento, você vai precisar desse crescimento. E não seja como Adão, não se esconda de Deus. Porque quanto mais você se esconder de Deus, menos do crescimento que Deus tem para você virá. Porque a desculpa dos jovens, porque eu já fui jovem da idade de vocês, né? 18, 20. É que, não, eu estou muito novo ainda. Não, eu preciso viver muito ainda. Só que vocês não percebem que quanto menos vocês buscam a Deus, menos vocês crescem. Quanto menos vocês se dedicam a Deus, menos maturidade vocês recebem. E vocês vão ver aqui na palavra, eu fico assim espantado hoje, né? A gente que acompanha os jovens, o nível de imaturidade, eu falo espiritual, de muitos jovens. O nível de pouca maturidade em certas situações fáceis de se resolver, mas o desequilíbrio dos jovens é espantoso. Mas a resposta está aqui: falta crescimento de Deus na sua vida. Vamos lá. Então, eu faço essa pergunta novamente para vocês, queridos. O que Deus não pode fazer na sua vida? O que Deus não pode realizar na sua vida, jovem? Talvez você entrou aqui nessa noite, sua família não te apoia. Talvez sua família não tenha condições financeiras para investir em você. Talvez você é sozinho, né? Falta apoio dos pais, de amigos. E você acha que seu futuro está comprometido. Pastor, eu não vou ser alguém na vida. Eu não vou receber crescimento, eu não vou ser ninguém na vida. Não. Eu quero mostrar a você que é Deus que vai efetuar o crescimento na sua vida. E dando continuidade aqui na palavra, eu faço para vocês outra pergunta. Pastor, por que então eu não recebi ainda a bênção de Deus, aquilo que eu busco, aquilo que eu peço, aquilo que eu procuro? A resposta está na mensagem. Está faltando em você crescimento. Como um dia que o pastor pregou, a bênção de Deus, ela já está pronta. Aquilo que nós almejamos em Deus já está pronto, mas somos nós que ainda não estamos prontos. Olha só, porque lhe falta crescimento. A bênção está pronta, mas você não. Deus não irá te dar as coisas fora do tempo, quando você ainda não alcançou a maturidade que Deus deseja. Querido, é fácil chegar no topo, difícil é se manter lá. É fácil receber a bênção de Deus, o difícil é manter a bênção de Deus. É muito fácil, ganhar dinheiro é muito fácil, é só ir lá e roubar, é só fazer falcatrua, é só continuar jogando os jogos de aposta. É muito fácil. Quantos jovens estão hoje nos jogos de aposta? Ganhando dinheiro. Mas eu te pergunto, isso vai trazer crescimento para a sua vida? Você acha que está trazendo crescimento para a sua vida? Receber a bênção de Deus, receber coisas terrenas é fácil. O difícil é se manter. Querido, se existe uma coisa que chama saquetel furado, é esses jogos que muitos estão jogando. Aposta 5, ganha 200. Beleza, só que amanhã você está perdendo os 200. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Alguma vez você já conquistou alguma coisa com esses jogos aí? Hein? Já tirou uma carteira? Já comprou o carro? Já comprou uma moto? Já comprou uma casa? Vocês não estão percebendo que é um saquetel furado?
Vocês não estão percebendo que é uma perca de tempo? Mesmo vocês ganhando algumas vezes? Então, quem se lembra aqui da história do cantor famoso Thales Roberto? Alguém lembra da história dele? O que aconteceu com esse homem? Sucesso estourou, explodiu. O que aconteceu com aquele homem? Ele chegou no topo, só que ele não estava preparado. Ele não tinha o crescimento necessário dentro dele para suportar aquilo que ele tinha recebido. Por isso que Deus ainda não te entregou aquilo que você está pedindo. Sabe por quê? Porque Deus não quer perder você. Deus não quer te perder. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que você se perca por esse mundo. Por isso que Deus não nos dá. Porque primeiro, querido, Deus está gerando em você crescimento. É necessário gerar em nós crescimento. Lembra também da Priscila Alcântara? Uma jovem promissora, explodiu. É lindo. Muitos jovens ela estava arrastando, só que de repente ela cai. Porque a mesma coisa, não estava preparada para aquilo que ela tinha recebido. O que Deus está falando para vocês aqui, querido, é muito sério. Porque tem muitos jovens querendo muitas coisas, mas eles não percebem que falta neles crescimento. E esse crescimento espiritual que Deus Ele quer derramar em sua vida. Sexta-feira agora, eu fiz essa pergunta no Habitudes. Eu virei para os meninos e eu falei assim: vocês sabem qual é a idade suas espiritual? Se eu fazer uma pergunta para vocês aqui, será que vocês vão conseguir me responder? Qual é a sua idade espiritual? Qual é o seu nível de maturidade? Qual é o tamanho de crescimento que está dentro de você? Porque tem gente, querido, com 18 anos de idade, mas internamente ele tem 6 meses de vida. Tem gente que tem 40 anos de idade, 30 anos de idade, mas internamente ele não tem nem 1 ano de vida. Porque falta-lhe o quê? Crescimento. Mas tem pessoas que têm pouca idade, mas já é adulto espiritual. Eu quero provar para vocês na Bíblia que, como eu estou dizendo, que não importa a idade, o crescimento vem de Deus. Amém? Daniel capítulo 1, verso 20, vai nos contar uma história de 4 jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz, a história diz, que esses jovens foram levados cativos de Israel para a Babilônia. E esses jovens se tornaram escravos na Babilônia. E a história diz, a Bíblia diz, que o rei Nabucodonosor, ele decidiu escolher pessoas para que ensine no seu palácio, pessoas capacitadas, pessoas que ensinassem tanto a língua babilônica quanto as outras línguas, que fossem grandes no reino dele. E a Bíblia diz, a história diz, querido, que esses 4 jovens foram achados 10 vezes mais sábios do que todos os magos daquela época. Sabe quantos anos esses jovens tinham? 17 anos. Com 17 anos, esses 4 jovens governou sobre a Babilônia e todos os magos daquela época. Eu quero dizer para vocês, nessa noite, a mensagem é curta, 2 coisas que vai trazer em Deus
para vocês esse crescimento. Primeiro, vira para o seu irmão que está do seu lado aí e fala assim: se é mulher, você diz mulher. Se é homem, você diz homem. Amém? Fala assim: para você receber o crescimento de Deus, você precisa virar homem. Vou repetir. Para você receber o crescimento de Deus, você precisa virar homem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha 17 anos, mas eles já eram homens. É a pergunta de Deus para vocês: quando é aos homens primeiro? Quando é jovens? Vou falar jovens para depois ir para homens. Quando é que vocês vão virar homens? Agora para as meninas: quando é, meninas, que vocês vão virar mulheres? Por quê? Porque em Lucas capítulo 1, verso 28, diz assim: e entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Sabe quantos anos Maria tinha nessa época? Quem disse isso foi o Dr. Rodrigo Silva, um arqueólogo muito famoso. Sabe quantos anos? 12 anos de idade. Maria tinha 12 anos de idade, mas o anjo Gabriel chegou para ela e falou assim: bendita és tu entre as mulheres. Maria tinha 12 anos, mas o seu nível de maturidade era altíssimo. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens, mas o seu nível espiritual era alto. É isso que Deus está querendo mostrar a vocês nessa noite, querido. Antes de Davi morrer, Davi deu um conselho a Salomão, o seguinte: quando se aproximava o dia da sua morte, 1 Reis, capítulo 2, verso 1. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão, dizendo: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem. Sabe quantos anos Salomão tinha? 18 anos. Salomão assumiu um reinado com 18 anos. Mas por que Deus concedeu a Salomão tal responsabilidade? Salomão já era homem. Sabe por que Deus não te dá aquilo que você deseja? Porque você ainda é uma criança. Pastor, mas eu tenho 18 anos, eu me formei, pastor, eu tirei carteira. Você é um menino ainda. Pastor, mas nossa, eu faço tudo lá em casa. Pastor, nossa, mas todo mundo me elogia. Não, ainda você é uma menina. Falta em você crescimento. E é isso que Deus quer de você. Aqui, os jovens aqui, em nome de Jesus. Sabe quando o crescimento vai vir na sua vida? Quando você começar a largar as futilidades do seu dia a dia. Eu escrevi porque é muita coisa. Se ele está me vendo aqui, Deus abençoe, meu querido. Vou citar seu nome não, mas eu por dentro eu fico nervoso. Oh, Jesus. Eu passo em um certo lugar e se ele estiver me assistindo, ele vai saber. Tem um homem barbado, casado, jogando Free Fire. Eu passo aonde eu saio de casa, fico vendo esse rapaz de 36 anos jogando Free Fire. Quantos aqui ainda não largou esse Free Fire? É proibido? Não é proibido, mas deixa eu falar com você uma coisa: isso nunca vai te trazer crescimento e maturidade. Nunca. Quantas horas teve um dia, essa foi a minha libertação, quando eu ficava muito tempo no celular. Teve um dia que eu assustei, e na mesma hora eu fui pedir o Senhor perdão, fui orar, quando o meu próprio celular me disse assim: você gastou 3 horas de uso no celular. 3 horas, em um dia só. Eu larguei o celular, fui para o meu quarto e comecei a chorar, pedir o Senhor perdão. 3 horas. Querido, o que isso vai trazer de crescimento para a sua vida? Ficar rolando vídeo o dia inteiro.
Por isso que o seu nível de crescimento espiritual, a sua idade espiritual está baixa, porque você está gastando tempo com coisas que são inúteis. Inúteis. Eu estou mostrando a vocês jovens que assumiram reino com 18 anos de idade. E aí talvez Deus não está te dando uma coisa tão pequena que você está pedindo, porque o seu nível de crescimento é baixo. Enquanto na Bíblia, no passado, Daniel decifrava enigmas, sonhos. Daniel capítulo 2, sabe da história? Daniel, 17 anos, 18. O rei teve um sonho. E o rei acordou atordoado desse sonho. E ele chegou para os seus magos, para os seus astrólogos, e falou assim: eu tive um sonho. E os astrólogos, os magos falaram assim: ó rei, nos conte o sonho. Ele falou assim: não. Eu quero que vocês descubram qual sonho eu sonhei e me dá a interpretação. Eles ficaram desesperados. E disseram assim: ô rei, mas o que o Senhor está nos pedindo é impossível, não tem como. Nos conte o sonho que nós vamos te dar a interpretação. Ele: não. Eu quero que vocês descubram o que eu sonhei e ainda me dá a interpretação. E a Bíblia diz que o rei dá um decreto para matar todos os magos, mas Daniel fica sabendo da história. 17 anos. E ele manda um recado para o rei e fala assim: pede o rei um dia só, que eu vou conversar com os meus amigos. E o Senhor, o Deus dos céus, Ele vai nos dar o sonho e a interpretação do sonho. Querido, diz a Bíblia que Daniel conversou com os 3. E na mesma noite eles oraram e o Senhor concede o sonho que Nabucodonosor teve. Daniel acorda, agradece a Deus, chega diante do rei e fala para o rei: Senhor rei, eu estou aqui. Vou dizer a você o sonho e a interpretação desse sonho para ti. E Daniel, do jeito que o rei sonhou, Daniel fala. E por Deus ele dá a interpretação. Sabe o que Daniel virou? Um dos braços fortes de Nabucodonosor no reino de Babilônia. Com 17 anos. Maturidade espiritual alta. Mas aqui, enquanto você continuar jogando PlayStation, nada vai acontecer na sua vida. Enquanto você continuar assistindo Netflix o dia inteiro, nada vai acontecer na sua vida. Enquanto você continuar soltando papagaio, nada vai acontecer na sua vida. Enquanto você ficar acordando tarde e não querer trabalhar, nada vai acontecer na sua vida, querido. Deus não vai conceder você coisas grandes se o seu nível de crescimento e maturidade for baixo. For baixo. Se eu descer aqui na igreja e começar a fazer perguntas bíblicas, nós vamos começar a dar risada aqui. Porque eu estou mostrando a vocês que o crescimento vem de Deus. A maturidade vem de Deus. Por isso, querido, está na hora de você virar homem. E você, mulher, deixar de ser criança, deixar de ser menina e virar mulher. Eu disse a vocês no começo da mensagem: não importa a sua idade. E não ache que a sua experiência de vida diz que você é maduro. Se você busca o Senhor pouco de Deus, pouco crescimento interno você tem. Agora tem pessoas com pouca idade, meu Deus, você tem prazer de conversar com ela. Por quê? Busca o Senhor, o dono do crescimento e da maturidade. Então o primeiro conselho eu dou esse para vocês biblicamente: larga as futilidades. Enquanto vocês continuarem na vida que vocês estão vivendo, nas futilidades, o crescimento que vocês precisam, vocês não vão receber. Ou seja, aquilo que Deus preparou para vocês, vocês não vão receber. Como que eu tiro carteira sem estar preparado, se eu não sei dirigir? Como que eu recebo ou compro um carro se eu não sei dirigir? Deus nos trata da mesma forma. Só que vocês precisam entender o seguinte, mais uma vez, aquilo que Deus tem para você já está pronto, mas são vocês que não estão preparados. Primeiro conselho: virar homem, criar responsabilidade. Virar mulher, criar responsabilidade. Eu escrevi aqui, irmãos, senão a gente esquece. Quantos jovens ainda assistem novela?
Oh, Jesus. Me fala para mim. Que dia que vai te trazer algum benefício? Esse dia eu conversei com o pastor. Cheguei em casa, o João fica assistindo desenho no YouTube, né? E às vezes quando eu vou assistir, gosto de colocar pregação, gosto de colocar podcast da Bíblia. Eu gosto. Minha esposa não está aqui, mas ela é testemunha. Eu gosto. Estou com tempo livre, ouço pregação, ouço um podcast para aprender, leio a Bíblia. Tento aproveitar o máximo do meu tempo. Graças a Deus. E aí ainda pessoas assistindo novela, Big Brother, Fazenda, agora tem a tal da Conquista, né? Praça é Nossa. Teve uma época que na igreja, nos jovens, que meu Deus, era a Wandinha da Netflix. Em nome de Jesus, né? Alguém assiste a Wandinha? Lúcifer, quem lembra? Meu Deus. Gente assistindo Lúcifer. É proibido, querido. Biblicamente, certas coisas é proibido. Sabe por quê? Satanás está usando dessas artimanhas para que o crescimento de Deus não venha sobre você. Você não entendeu isso ainda não? Que Satanás fica minando o seu tempo o tempo inteiro. O tempo inteiro ele fica te ocupando. Porque ele sabe biblicamente que a maturidade, o crescimento vem de Deus. O seu crescimento, a sua maturidade vem de Deus. Ele fica o tempo inteiro minando o seu tempo para que você não vá até Deus e receba de Deus o crescimento necessário. E eu encerro aqui a mensagem. Segunda dica, segundo conselho, que é o maior de todos: buscar a Deus. Se vocês não buscarem o Senhor, irmãos, vocês não vão receber crescimento. Vocês não vão conseguir nem conversar com outras pessoas. Eu tenho jovens aqui que não tem assunto para conversar. Você vê a falta de crescimento, timidez. Você vê que eu fico imaginando eles tentando conversar com a garota e tentar puxar um assunto com ela. Qual que é o seu bonequinho no Netflix, no Free Fire? Você viu a série da Wandinha? Jovens imaturos. Aí você quer que a menina quer namorar com você. E vice-versa também. O rapaz maduro, rapaz trabalhador, homem de Deus, chega para a menina para conversar com ela. Você viu a novela? Não? Que novela? Não viu? Nossa, mas lembrei do pastor, o Candinho matou. Tem dorama aí também, dorama, mano. Naruto, mano. Dorama, Naruto, sei lá. Teve a irmã da minha esposa um dia me perguntou: você não gosta de série de dorama não? Eu falei: não, eu não sei quem quer quem. Tá todo mundo igual? Verdade ou mentira? Eu fico perdido na série, irmão, diante de Deus. Às vezes eu vou tentar ver o chinês lá, o dorama. Quem que é esse? Eu falo: meu, quem que é esse aí? Esse é o cara lá. Mas é igual ao outro. Sério mesmo, eu não consigo concentrar. Mas eu fico imaginando isso lá em casa. Hoje, como é que é essa conversa inicial para um futuro namoro, uma futura oração. Aí o varão que é maduro de Deus, nossa, você viu a história de Moisés, né? Bonita, né? Ah, Moisés, aquele que construiu a arca? A menina: quem construiu a arca? Não, sou Moisés, que libertou o povo do Egito. Aí ao contrário, a menina madura de Deus, de oração, vai chegar para conversar com um cara de 20, 22 anos, 23 anos, mas sua espiritualidade tem 1 mês de vida. 0. Nossa, você sentir a presença de Deus é bom demais, né? O Senhor falar conosco. Como é que é? O cara, como é que é? Deus fala com você? Não, Deus fala, é só você entrar no seu quarto, você orar, você ler a Bíblia. É mesmo? Como é que é? Me ensina aí. Falta de maturidade. E jovens, se vocês não orarem, se vocês não gastarem tempo com essa palavra aqui, eu louvo a Deus que na época que eu converti, não tinha essa internet. Porque o que está matando vocês é o celular que está no bolso de vocês aí.
O que está matando o crescimento de Deus na sua vida é esse celular que está no seu bolso. Teve uma jovem aqui que jogou o celular dela fora. Eu dei parabéns a ela. Porque a Bíblia diz que se um membro, a Bíblia fala de membro do corpo, te faz pecar, você tem que arrancar fora. Eu não sei, né, qual era a dificuldade dessa jovem, mas ela está de parabéns. Ela exerceu a palavra, jogou a internet fora. Tanto que para ela fazer o devocional tem que mandar mensagem para outro, para o outro mandar mensagem para ela mandar para o outro mandar para mim. Mas ela está obtendo crescimento. E rapidamente ela recebe de Deus aquilo que Deus preparou para ela, porque a bênção já está pronta. E ela deu o primeiro passo do crescimento que Deus deseja para ela. Digo e repito, enquanto vocês não decidirem buscar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, vocês não recebem maturidade e crescimento que Deus quer derramar sobre vocês. E aquilo que Deus preparou não vem, e não vai vir. O que vai vir sobre a sua vida vai ser do inimigo, porque o inimigo vai te dar. Aí você vai achar que você está top, mas na verdade não foi Deus que te deu, foi o inimigo que te deu o prato para você cair na cilada dele. O crescimento, jovens, eu encerro a mensagem nessa noite. O crescimento que vocês precisam vem de Deus. Quanto mais vocês perderem tempo, mais imaturidade vocês irão receber. Se coloque sobre seus pés. Quero orar por vocês.